Olá, a aliança entre a direita e a extrema-direita vence as eleições e deve formar o governo de ultradireita mais à direita da Itália desde a ditadura de Benito Mussolini, que tomou o poder em 1922 e caiu em 1943, depois de levar a Itália ao desastre na Segunda Guerra Mundial. A nova primeira-ministra deve ser Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, Fratelli d'Italia, que são as primeiras palavras do hino nacional italiano. Será a primeira mulher a governar a Itália e será o primeiro governo com uma coligação com predomínio da extrema-direita a governar um país da União Europeia. Pelas pesquisas divulgadas pela televisão estatal a RAI, os Fratelli d'Italia, um partido pós-fascista, a neofascista Liga e a Força Itália conservadora do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, juntas devem chegar a 41 a 45% dos votos. O partido mais votado foi o partido de Giorgia Meloni, os Irmãos da Itália, deve ter entre 22% e 26% dos votos. Em segundo, com 17% a 21%, ficou o Partido Democrático de centro-esquerda, liderado pelo ex-primeiro-ministro Enrique Letta, que não conseguiu formar uma ampla coligação e será o principal partido de oposição. Era o maior partido de sustentação ao governo do primeiro-ministro Mário Draghi, um ex-presidente do Banco Central da Itália e do Banco Central Europeu, que salvou a moeda comum europeia na crise do euro e governa a Itália desde 13 de fevereiro de 2021, desde julho como primeiro-ministro interino, até a posse de um novo governo. O governo Mário Draghi conseguiu vencer a pandemia, que foi muito grave na Itália, especialmente no primeiro momento em que a Covid-19 chegou à Europa. A pandemia foi vencida com uma grande campanha nacional de vacinação, investimentos em educação, creches, emprego para jovens, digitalização e obras públicas e apoio financeiro a empresas e pessoas. O crescimento italiano no ano passado foi de 6,6%. Mas Draghi era visto como um tecnocrata, tinha grande preocupação em equilibrar as contas públicas e acabou sendo visto como distante dos problemas reais do sofrimento da população mais pobre. Super Mario, considerado pelo economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de 2008 como um dos melhores presidentes de Banco Central da história, pediu demissão em 21 de julho, quando o partido anarco-populista Movimento 5 Estrelas, que há 2 eleições atrás era a grande vedete da política italiana, retirou o apoio ao governo ao não apoiar um decreto que daria de ajuda econômica destinado a compensar perdas com a crise energética. A Itália dependia da Rússia em 40% do gás natural que consome. O governo Draghi conseguiu reduzir para 25%, mesmo assim foi o primeiro governo europeu a cair por causa da guerra na Europa. O Movimento 5 Estrelas ficou em terceiro lugar, com 13,5% a 17,5% dos votos. A antiga Liga Lombarda e Liga Norte, neofascista, o principal partido de extrema-direita nas eleições anteriores, teve entre 8,5% e 12,5%, perdeu apoio por fazer parte da ampla coligação que sustentava o governo Mário Draghi. O mesmo aconteceu com a Força Itália de Berlusconi, que ficou entre 6% a 8%, atrás do Partido Social Liberal Europeu, a Ação, da aliança entre a Ação, liderada por Carlo Calendro, e da Itália Viva, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, de centro-esquerda. Ambos, esses 2 partidos, a Ação e a Itália Viva, são
dissidências do Partido Democrático, somaram entre 6,5% a 8,5%, ficaram na frente da Força Itália, mas serão um partido de oposição, provavelmente votarão junto com o Partido Democrático de onde saíram. Cerca de 50 milhões e 800 mil italianos estavam aptos a votar. Quem foi às urnas elegeu uma Câmara de deputados com 400 cadeiras e o Senado de 200 cadeiras. Houve uma reforma, uma redução do tamanho do Congresso na Itália, aliás, uma coisa que o Brasil podia, um exemplo que o Brasil podia seguir. O Congresso tinha 630 deputados, 315 senadores. O sistema de votação italiano é misto, 1/3 das cadeiras é preenchida pelo voto distrital e o resto pelo voto proporcional em listas partidárias. O eleitor vota num deputado do seu distrito, que é uma região geográfica limitada, e vota no partido para preenchimento das vagas pelo sistema proporcional. Os novos parlamentares devem tomar posse e eleger os novos presidentes da Câmara e do Senado antes que o presidente Sérgio Mattarella convide oficialmente Giorgia Meloni para formar um novo governo. O processo todo deve durar pelo menos 25 dias. O governo Draghi precisou de 90 dias de articulação para ser formado e aprovado. Quem é a nova líder? Eu sou mulher, sou mãe, sou italiana e sou cristã. Ninguém vai tirar isto de mim. Assim, Giorgia Meloni, de 45 anos, se define. Ao se opor à ampla coalizão de governo de Draghi, ela conseguiu multiplicar por 5 a votação de 2018 de um partido marginal de origem neofascista para se tornar a primeira mulher a governar a Itália. Meloni nasceu em 15 de janeiro de 1977, no bairro popular de Gabatella, em Roma, um bairro predominantemente de esquerda. Ela entra para a política, aliás, o pai abandona a família quando ela tem 2 anos de idade. Ela entra pela política aos 15 anos, em 1992, quando a Itália está passando por um terremoto político. A Operação Mãos Limpas, anticorrupção, a democracia cristã, que dominava a política italiana no pós-guerra, e o Partido Socialista Italiano desapareceram. Com o declínio do comunismo soviético, o Partido Comunista Italiano, que era o maior partido comunista da Europa Ocidental, se dividiu. A ala reformista, que apoiou as reformas do líder soviético Mikhail Gorbachev, criou o Partido Democrático da Esquerda, origem do atual Partido Democrático, e a velha guarda fundou o Partido da Refundação Comunista, que se tornou irrelevante. Giorgia optou pelo movimento social italiano, partido neofascista ou pós-fascista, fundado depois da guerra por aliados de Mussolini em 1946. Aos 19 anos, em entrevista, Giorgia Meloni afirmou que Mussolini foi um bom político e tudo o que fez foi pelo bem da Itália. Ela foi eleita vereadora aos 21 anos e deputada aos 29, e aos 31 em 2008, se tornou a mais jovem ministra da Itália. Por 3 anos foi ministra da Juventude do governo Silvio Berlusconi. Quando o governo caiu, começou a articular a criação do seu próprio partido. Qual a origem desse partido? O Duce Mussolini foi deposto em 25 de junho de 1943 e preso, libertado pelos seus aliados nazistas da Alemanha de Adolf Hitler. Ele fundou a República Social Italiana em 23 de setembro de 1943, na parte do território do norte da Itália que ainda estava sob controle do Eixo. Mussolini cai pela segunda vez em 25 de abril de 1945 e é executado 3 dias depois pela resistência italiana. Assim, o movimento social italiano era o herdeiro do fascismo. Em 1995, mudou de nome para Aliança Nacional. Em 2009, se fundiu com a Força Itália de Berlusconi para criar o Povo da Liberdade. O Fratelli d'Italia nasce em 17 de dezembro de 2012 como uma dissidência do Povo da Liberdade. Sua bandeira tem uma chama verde, branca e vermelha como
igual ao símbolo do movimento social italiano de 1946. Durante a campanha, Meloni esclareceu sua posição. A direita italiana relegou o fascismo ao capítulo antigo da história, condenando sem ambiguidade a privação de liberdade, a privação de democracia e as leis infames que perseguiam os judeus. Giorgia Meloni se compara ao Partido Conservador do Reino Unido, que acaba de nomear sua terceira primeira-ministra, Liz Truss. O cientista político Gianluca Passarelli, professor da Universidade Sapienza de Roma, afirmou em entrevista à rádio e televisão pública britânica BBC que o partido dela não é fascista. O fascismo significa tomar o poder para destruir o sistema. Ela não vai fazer isso, nem tem poder para tanto. Mas há alas do partido ligadas ao movimento neofascista. Ela sempre jogou neste meio, conclui o cientista político Gianluca Passarelli. Daí o termo pós-fascista. A Itália é mais um país, a exemplo dos Estados Unidos e da França, onde uma grande parcela do eleitorado aceita um discurso nacionalista como resposta aos desafios da modernidade e da globalização econômica. É uma parcela da população que vê um cerco à Europa, ou à raça branca, no caso dos Estados Unidos, por forças como a imigração, o islamismo, a integração europeia, o politicamente correto e o que Meloni chama de lobbies LGBT. Ela defende um bloqueio naval à Líbia para acabar com a meditação, acabar com a imigração através do mar Mediterrâneo, e já falou na grande substituição, a teoria conspiratória pela qual as populações brancas e cristãs serão substituídas por outros povos e religiões, especialmente pelo islamismo. São visões semelhantes à do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, principal aliado europeu do presidente Jair Bolsonaro, com quem ela compartilha, os três compartilham o lema fascista: Deus, Pátria e Liberdade, Deus, Pátria e Família. Liberdade, o Bolsonaro acrescentou para tirar esse caráter fascista. O Parlamento Europeu declarou que a Hungria deixou de ser uma democracia, principalmente por causa dos ataques do governo à liberdade de imprensa e à independência do poder judiciário. Até pouco tempo, o ditador da Rússia, Vladimir Putin, era um dos modelos de Giorgia Meloni por defender os valores europeus e a identidade cristã, as palavras dela. Como Salvini e Berlusconi também flertam com Putin, e a Itália é muito dependente do gás russo, a expectativa de vitória da ultradireita foi vista como uma ameaça à unidade da frente ocidental de apoio à Ucrânia. Salvini tentou romper o boicote à Rússia, e se os italianos passarem frio neste inverno, certamente a questão voltará ao debate público. Desde o início da guerra, Meloni se afastou do Kremlin, condenou inequivocamente a invasão da Ucrânia, apoiou a Organização Tratado Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, da qual a Itália faz parte, e apoiou as sanções internacionais contra a Rússia. Se a relação com a OTAN está pacificada, a relação com a União Europeia deve ser tumultuada. A burocracia de Bruxelas, a Comissão Europeia, é um dos alvos prediletos da extrema-direita europeia, e a Comissão Europeia pressiona o governo italiano a controlar uma dívida pública de 2 trilhões 760 milhões 760 bilhões de dólares, cerca de 134% do produto interno bruto italiano, de 2 trilhões e 60 bilhões de dólares, o nono maior do mundo, sem muita preocupação nos detalhes das políticas econômicas que pretende aplicar no estilo populista. Giorgia Meloni prega um liberalismo simplista, com um Estado mínimo, cortes de impostos, regulamentações e subsídios para as empresas contratarem trabalhadores. Ela já falou em sair da União Europeia, mas diante do que aconteceu com a saída do Reino Unido da União Europeia, com a crise que o país enfrenta, tanto na França quanto na Itália, a ideia de deixar a União Europeia saiu de cogitação e do discurso da extrema-direita, pelo menos por enquanto.
Meloni acusa a organização, a União Europeia, de desvio antidemocrático, mas uma combinação de restrições políticas, econômicas e financeiras devem limitar as ambições do novo governo, que terá de manter as reformas realizadas por Draghi, reforma judiciária, reforma tributária, reforma administrativa e da concorrência. E na campanha, a ultradireita prometeu aumento de gastos e de benefícios previdenciários, imposto único, redução da idade mínima para aposentadoria, e uma possível anistia fiscal, mas muitas dessas promessas provavelmente serão abandonadas. A política de renda mínima da cidadania, que distribuiu 20 bilhões de euros a italianos desempregados de 2019 a 2021, pode ser revista por um governo de ultradireita. Tanto a Liga quanto a Força Itália são ligadas à elite industrial do norte da Itália. Não devem tomar medidas que abalem o mercado financeiro e coloquem em risco a estabilidade da dívida pública italiana, nem flertar com a saída da União Monetária Europeia, com abandonar o euro, mas o protecionismo e o apoio a empresas em dificuldade podem gerar atritos com a UE, com a União Europeia. Como a dívida pública vai continuar elevada, os bônus italianos de 10 anos pagam cerca de 4% ao ano de juros e o crescimento econômico deve continuar baixo. O próximo governo não terá espaço fiscal para grandes cortes de impostos e aumentos de gastos. Além disso, a ultradireita terá de manter as reformas prometidas a Bruxelas para receber os 192 bilhões de euros em ajuda e empréstimos do Fundo para a Recuperação da União Europeia, recuperação da pandemia, a que a Itália tem direito até 2026. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.